Olá, eu sou o professor Guilherme Goral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o Ensino Médio, curso normal, no segundo bimestre. Os temas que iremos abordar são os governos de Getúlio Vargas, o conceito de revolução e ditadura a partir da experiência do Estado Novo, de 1937 a 45, e do período da ditadura militar, de 1964 a 1985. Então, vamos começar. O que é uma ditadura? Um regime de exceção onde o governante se impõe através de um golpe de Estado, geralmente apoiado pelos militares. No Brasil, desde a instituição do regime republicano, essa ação foi recorrente. Para exemplificar esse regime, o que é uma ditadura, vamos abordar a chamada Era Vargas, de 1930 a 45, onde parte desse período foi sob a ditadura, o período do Estado Novo, entre 1937 e 45. E, particularmente, o momento da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 e 1985. É sobre esses momentos da história do Brasil que iremos aqui comentar. Getúlio Vargas e seu grupo político articularam um golpe depondo o então presidente Washington Luiz do poder. Teve início assim o governo Vargas, o mais longo da história republicana brasileira e um dos mais polêmicos. Santo para uns, ditador para os outros. Ninguém, até os dias atuais, consegue ser indiferente ao personagem Getúlio Vargas. De modo geral, seu governo pode ser caracterizado pelo rearranjo nas estruturas oligárquicas, com o controle dos movimentos sociais, principalmente os ligados aos trabalhadores urbanos. Também pode ser marcado pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a industrialização e urbanização. Entretanto, em vários momentos da Era Vargas, esse governo foi de caráter ditatorial. Em 1934, inaugurou-se o chamado Governo Constitucional, que durou até 1937, com a aprovação da nova Constituição, que estabeleceu, entre outros, o voto secreto e feminino, a criação da Justiça do Trabalho, a proibição do trabalho infantil e da diferença salarial para o mesmo trabalho por questões de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Determinou a jornada de trabalho de 8 horas diárias, com repouso semanal, férias remuneradas, indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, garantindo assistência médica, dentária e assistência remunerada para trabalhadoras grávidas. Com forte tendência centralizadora, Vargas fechou o Congresso e, amparado por uma nova Constituição, a de 1937, iniciou a chamada ditadura do Estado Novo. Todos os poderes estavam em suas mãos. Se por um lado ficou forte a falta de liberdade, Vargas, por outro lado, conquistou as massas com a política de valorização do trabalho e a garantia das leis trabalhistas. Assim, também, Vargas conseguia controlar as classes populares. Getúlio Vargas governou com essa ambiguidade. Para as classes populares, ele era o pai dos pobres. Para os liberais e para a classe média alta, suas políticas pareciam paternalistas, ou, em outro conceito que foi surgindo naquele período, ele era considerado um populista. Eram famosas as manifestações realizadas pelo governo Vargas para o dia 1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho, onde uma multidão ouvia atentamente o presidente em seus discursos e lhe agradecia a proteção que estava sendo dada. A massa ia ao delírio quando Vargas iniciava seu discurso com "Trabalhadores do Brasil". O povo adorava Getúlio Vargas. Para realçar esses sentimentos do povo com o governante, foi adotada uma forte propaganda política nos programas de rádio com maior audiência, mostrando a generosidade e as boas ações do presidente.
para ajudar nesse processo, durante o período do Estado Novo, foi criado um Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para administrar a imagem pública de Vargas, com a publicação de livros, cartilhas escolares, programas de rádio, mas também com a censura aos meios de comunicação e a qualquer manifestação contrária ao presidente ou a seu projeto político. Com essa questão, ainda hoje nos perguntamos se Vargas foi um bom presidente, mesmo governando parte de seu período numa ditadura. E você? A que conclusão chegou? Bem, talvez agora a gente consiga compreender um pouco o que levou a maioria dos trabalhadores a apoiar governos como o de Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, muitas pessoas, para defender a democracia, mesmo sofrendo o risco de serem demitidas, presas ou até mesmo mortas, continuaram lutando contra a ditadura imposta pelo governo de Getúlio Vargas. No período entre 1945 até os primeiros meses de abril de 64, tivemos uma sucessão de presidentes eleitos pelo voto direto. Eurico Gaspar Dutra, o próprio Getúlio Vargas, que retorna pelos braços do povo, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Jânio que renunciou com 7 meses de governo e acabou gerando uma crise política enorme que resultou na adoção do parlamentarismo e na posse do seu vice, João Goulart, que governou o país até o final de março de 1964, quando ocorreu o golpe militar, iniciando uma ditadura, essa sob o comando direto de presidentes generais e que durou 21 anos. Nesse período democrático, tivemos o governo Dutra, que foi caracterizado por forte moralismo, com o fechamento dos cassinos, o alinhamento total às orientações capitalistas dos Estados Unidos. Em tempos de Guerra Fria, o governo Dutra ordenou o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e também a cassação dos políticos eleitos, os vereadores, deputados e senadores. A compra de produtos industrializados dos norte-americanos, também outra ação de Dutra, levou a acabar com as nossas reservas cambiais, conquistadas com muito esforço durante a Segunda Guerra Mundial. De 51 a 54, Getúlio Vargas retornou ao poder, dessa vez pelo voto popular. Esse período ficou marcado por grande crise política e muitas tensões sociais. A criação da Petrobras, a tentativa da criação da Eletrobras, do aumento do salário mínimo, da participação brasileira na Guerra da Coreia, todos esses tópicos foram motivos para acalorados debates e a posição de políticos liberais, sobretudo ligados à UDN, formavam um grupo de oposição direta, ferrenha, em relação ao governo e à figura de Getúlio Vargas. Algumas vitórias foram conquistadas por Vargas e seu governo, como a criação da Petrobras. Mas a crítica constante do jornalista Carlos Lacerda, um dos grandes líderes dessa oposição, levaram a opinião pública a condenar o governo de Vargas por corrupção. Pelo menos colaram esse adesivo a esse governo. Vargas se sentiu acuado e, na iminência de ser deposto do cargo, ele se suicidou no Palácio do Catete. O povo, que estava ficando chateado com o presidente, acreditando nas notícias sobre corrupção no seu governo, se desmanchou em lágrimas com a notícia da morte do pai dos pobres. Após um ano de instabilidade política, foi eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira, que passou a desempenhar uma política desenvolvimentista. Seu plano era baseado na ideia de modernizar o país. O slogan, que era da campanha, passou a ser objetivo do seu governo, era fazer, em 5 anos, 50 anos de progresso. E esse progresso estaria na ideia de abrir estradas e transferir a capital do Brasil, que era no Rio de Janeiro, para o interior do país.
Assim, a construção de Brasília passou a ser o símbolo máximo dessa modernidade e a meta-síntese do governo de Juscelino Kubitschek. Esse período foi marcado por uma crescente urbanização, a vinda também de empresas multinacionais, principalmente ligadas à fabricação de automóveis. E com essa obsessão pela construção de Brasília, JK permitiu a instauração de uma grande inflação no país. Jânio Quadros assumiu com a campanha de varrer essa corrupção do Brasil que tinha se acumulado com o governo JK. O símbolo da campanha de Jânio era uma vassoura. E seu governo foi curto e confuso à beça. Era conservador com as questões internas, ele proibiu, por exemplo, brigas de galo, uso de biquíni nas praias, uso de maiô pelas candidatas a Miss. Mas, ao mesmo tempo, na política externa, ele tentou ser ousado e tentou criar um grupo de países independentes e reatou relações diplomáticas com a China e a União Soviética. Isso no ápice da Guerra Fria. Essas medidas, sobretudo essas ligadas ao comunismo, contrariava os liberais no país e principalmente os Estados Unidos. Jânio renunciou ao cargo e acredita-se que ele buscava aumentar o seu poder. Mas o Congresso acabou aceitando a renúncia. Parece que Jânio desagradou todos os lados. E uma crise política foi aberta no país. Jango, o apelido de João Goulart, foi o último presidente do período democrático, iniciado em 45 e terminado em abril de 64. Ele era vice-presidente eleito e na eleição de 1960, os eleitores votavam de forma separada para presidente e para vice. Com a renúncia de Jânio Quadros, após um veto dos militares e muitas negociações no Congresso, decidiram pela adoção do parlamentarismo. Jango assumiu assim a presidência. Esse período foi muito conturbado. João Goulart, por sua ligação histórica com os sindicatos e com as classes populares, e de ser considerado o herdeiro político de Getúlio Vargas, ele era taxado pela oposição como um comunista e, portanto, ele era um perigo para o Brasil. Depois de muita radicalização durante o seu governo, a proposta das reformas de base, foi instaurado no Brasil um golpe militar. João Goulart se exilou no Uruguai e lá permaneceu até a sua morte em 1977. A ditadura militar foi marcada pelo esfacelamento da democracia, pelo autoritarismo, com muitas prisões, torturas, mortes e muitos desaparecidos nas ações promovidas pelo regime militar contra os inimigos da Revolução. Uma das formas de manter essas notícias ocultas era através de uma forte censura aos meios de comunicação. Censuravam também as obras artísticas, peças de teatro, filmes, reportagens, documentários, músicas, enfim, tudo que pudesse ameaçar o governo, ameaçar o regime ou parecesse ser propaganda ideológica comunista, era censurado, era proibido. Foram várias as formas de resistência que a população organizou. Alguns usaram a arte, como comentamos um pouco antes. Outros usaram as ruas, com passeatas, manifestações. E outros usaram as armas. Por outro lado, boa parte da população acabou apoiando os militares, principalmente durante o início dos anos 70, quando a sensação no país era de um crescimento econômico enorme. Essa era uma das propagandas e uma das bases de sustentação do regime militar. Esse momento foi conhecido como o milagre econômico ou o milagre brasileiro, em que o país apresentava um superávit excepcional. O Brasil parecia a Suécia.
Grande parte, né, desse superávit, dessa sensação de prosperidade, vinha pela ajuda econômica externa, através de empréstimos, e também da exportação em larga escala. No entanto, essa melhoria não durou muito. Em 1973, ocorreu a chamada primeira crise do petróleo. O mundo capitalista entrou em colapso. E esse colapso econômico teve suas consequências em todos os cantos do planeta e no Brasil, com certeza. Esse crescimento econômico foi aproveitado por apenas uma parcela dos brasileiros. O milagre brasileiro, parte do nosso povo usufruiu. As camadas mais ricas, a classe média, puderam aproveitar esse momento de prosperidade. Mas para a maioria do povo, era preciso, como dizia o ministro Delfim Neto, esperar o bolo crescer para depois ser dividido. Era preciso que o país se desenvolvesse ainda mais economicamente, para que a sua qualidade de vida, né, a qualidade de vida do povo melhorasse. Mas o bolo acabou antes de crescer. Alguém comeu esse bolo antes. A crise provocou o fim do milagre econômico e sobrou para o povo migalhas, farelos, desemprego, inflação, fome, concentração de renda nas classes mais altas, com a desigualdade social intensa que marca grande parte da sociedade brasileira. Com o processo de redemocratização, no final dos anos 70, a eleição do primeiro presidente civil, em 1985, e a outorga da Constituição de 1988, a considerada Constituição Cidadã, renovaram-se as esperanças de melhor distribuição de renda, acesso à saúde, a diminuição do analfabetismo, a diminuição da miséria entre muitos brasileiros. Conseguimos conquistar alguns pontos, mas ainda estamos muito distantes do que podemos realizar. Aqui terminamos nossa videoaula, onde abordamos o personagem Getúlio Vargas, presidente do Brasil em 2 períodos, e os conceitos de revolução e ditadura presentes em nossa história recente. Continuaremos a nossa conversa na próxima videoaula. Um abraço e até lá!